Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história de crise. Mas não é qualquer crise, não. Estamos falando do momento em que um rei lendário perde absolutamente tudo. É um verdadeiro thriller político com muita traição e jogo de poder, e tudo isso vem direto do texto de 2 Samuel, capítulo 16. Essa é a pergunta que vai guiar a nossa análise. O que acontece quando alguém que está no topo do poder, de repente se vê sem nada, fugindo para literalmente salvar a própria vida? O cenário aqui é dramático. Davi, o grande rei de Israel, agora é um fugitivo. Ele acabou de passar o topo do Monte das Olivas, deixando para trás o trono, o palácio, a capital. Tudo agora está nas mãos do seu próprio filho, que liderou uma rebelião contra ele. E é exatamente aí, no ponto mais baixo da vida de Davi, que aparece um gesto que, à primeira vista, parece ser de uma lealdade incrível. Mas, nesse jogo pelo trono, todo presente tem um preço. E as aparências, como a gente sabe, podem enganar. E muito. Assim que passa o cume do monte, quem aparece? Ziba, que era servo de Mefibosete. E olha, ele não vem de mãos abanando. Ele traz 200 pães, cachos de uvas passas, frutas da estação e vinho. Uma ajuda em tanto para o rei exilado e seu pessoal que estavam exaustos. Parece um ato de pura bondade. Davi, claro, acha estranho e pergunta pelo Mefibosete. Mefibosete era neto do antigo rei Saul, e Davi tinha prometido cuidar dele. A lógica é simples. Se o servo está aqui, cadê o mestre? E é aí que vem a bomba. Ziba solta uma acusação terrível. Ele diz que Mefibosete ficou lá em Jerusalém porque ele acha que a rebelião de Absalão é a chance de ouro para ele mesmo tomar o trono e trazer a dinastia de Saul de volta ao poder. E o Davi, imagina a cabeça dele, pressionado, cansado, se sentindo traído pelo próprio filho, ele nem para investigar. Toma uma decisão ali na hora, no calor do momento, e, num piscar de olhos, entrega toda a herança de Mefibosete para Ziba, o servo astuto que acabou de o acusar. Ziba basicamente jogou o jogo do poder e saiu ganhando. Mas a aprovação de Davi estava longe de acabar. Se o primeiro encontro foi sobre uma traição disfarçada, o próximo seria um ataque direto com ódio puro, vindo de um inimigo do passado. Pensem na cena. O rei deposto, caminhando com seus homens por uma estrada de terra, e de repente surge esse homem, Simei, do mesmo clã do antigo rei Saul. Ele começa a correr ao lado deles, atirando pedras, jogando poeira e gritando todo tipo de maldição. Uma humilhação pública total e brutal. E as maldições de Simei são bem específicas, bem diretas. Ele chama Davi de homem sanguinário e homem de Belial, que em hebraico é um jeito de chamar alguém de inútil, desprezível. Para Simei, Davi não era só um rei em fuga. Ele era o mal em pessoa, recebendo finalmente a justiça divina por tudo que a família de Saul sofreu. Agora, diante de uma afronta dessas, como será que o rei e seus guerreiros reagiram? A resposta dele nos mostra muito sobre o conflito interno que Davi estava vivendo naquele momento. O contraste aqui é gritante. Abissai, um general leal, já quer uma solução rápida e violenta, mas Davi o impede. A resposta de Davi é, nossa, totalmente inesperada. Ele não reage com raiva, mas com uma espécie de aceitação, quase resignação. E o ponto-chave é esse. Davi começa a pensar que talvez o próprio Deus tenha mandado Simei amaldiçoá-lo. É como se ele visse nessa humilhação toda um reflexo das suas próprias falhas do passado. Ele está tão no fundo do poço que aceita o sofrimento, na esperança de que Deus, vendo aquela miséria toda, talvez revertesse a situação e transformasse a maldição em bênção. Agora, vamos fazer um corte brusco. Enquanto Davi está lá sofrendo na estrada, em Jerusalém, a roda do poder está girando a toda velocidade. Vamos ver como Absalão está consolidando seu novo governo. Absalão entra na capital como um vitorioso. E junto com ele está Aitofel, o antigo conselheiro de Davi. E isso é muito importante, porque o conselho de Aitofel era visto como algo tão certo, tão infalível quanto a própria palavra de Deus. Ter Aitofel do lado dele dava a Absalão uma legitimidade enorme. Para afirmar de vez o seu poder, Absalão pede um conselho a Aitofel. E o que ele recebe é uma estratégia que politicamente era genial, mas moralmente era repulsiva. O mais interessante aqui é a lógica fria e brutal por trás desse plano. Tomar as concubinas de um rei era o símbolo máximo de que o trono dele tinha sido usurpado. E fazer isso em público, no terraço do palácio, era uma declaração de que não existia mais volta, não haveria reconciliação.
Isso forçava todo mundo a escolher um lado, porque a ponte entre pai e filho tinha sido queimada para sempre. E o final do capítulo é chocante. Absalão segue o conselho. Ele comete esse ato, que era um tabu cultural e pessoal gigantesco, e assim ele consolida publicamente a sua rebelião e a sua tomada de poder. E assim a gente termina. Davi, exilado e humilhado na estrada. Absalão no trono, depois de cometer um ato que parece imperdoável. A questão que fica no ar é imensa. Um reino, e mais que isso, uma família, conseguem se recuperar de uma fratura tão profunda e tão pública? A resposta para isso ainda está por vir.